Boa noite, graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Amém? Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 41. Quando o pastor Cladimir nos convidou para trazer a mensagem nessa oportunidade, eu já tinha um texto e a ideia de uma mensagem. Essa ideia veio no culto de oração nas quartas-feiras. Primeira semana a gente tem aquela meia hora de oração, 7 às 7:30 da manhã, que eu também faço parte na quarta-feira, na direção, no dia de quarta-feira. E naquele dia me veio esse texto na mente. Obrigado. Só que eu não li o texto na quarta-feira. Esse texto eu li na passagem de ano, no encontro com a nossa família, meus filhos, noras, genro e netos. E eu li esse texto aqui na passagem de ano. E esse texto tem um tema que eu, em rápidas palavras, eu passei para eles, para que fosse um marco no novo ano de 2024. Aliás, para quem eu não dei ainda, feliz ano novo, né? Tem muitos aqui que eu ainda não dei, nós estamos ainda em janeiro. Que seria um marco para a vida deles, para a família deles, de cada um de nós, esse tema, esse texto aqui de Isaías 41. Só que quando o pastor nos convidou, eu comecei a meditar um pouco mais no texto. Eu vi que o tema continua o mesmo, mas o contexto do tema não é o que eu falei para os meus filhos, em parte, mas o foco não era aquele. Eu gostaria de passar para os irmãos nessa noite essa meditação, esta reflexão do tema que eu falei com eles, mas dentro desse contexto que eu li um pouco mais o livro de Isaías e notei. E é interessante que na quarta-feira seguinte, a nossa ministra de música, a nossa irmã Marta, antes do pastor falar sobre o naufrágio de Paulo, não é, para Roma, ela dirigiu o culto aqui, quase que um culto cantado. Eu participei pela internet, né? Não estava aqui. Mas o tema, quase que um culto cantado, antes da mensagem que o pastor trouxe, que tinha tudo a ver, não é? Um naufrágio. Qual foi mesmo o tema que a ministra aqui, música após música, ela ia ministrando entre uma música e outra, não é isso? Qual foi o tema? Quem é que lembra? Aliás, hein? É só ela que sabe também, ela tem que saber, né? Alguém ouviu? Alguém ouviu? Não temer, não temas, não é isso? E esse tem sido um tema, não temas, não é? Tem sido o tema. O título, não temas. Não temas, o marco de 2024 para as suas vidas. Mas, meus amados irmãos e irmãs, analisando um pouco mais o texto, esse texto de Isaías 41, ele fica dentro de um bloco textual que vai do capítulo 40 em diante, especialmente 40 a 55. O livro de Isaías ele pode ser dividido em três partes, em três blocos textuais distintos. E esse bloco textual do capítulo 40 até o capítulo 55, o tema geral, o propósito do profeta, é o propósito missionário, é o propósito evangelístico. Então, não temas, mas não temas com um propósito. Então, Deus estava falando através do profeta que a comunidade, o povo dele, não temesse, porque Deus tinha alvos maravilhosos para a vida deles, mas como igreja, como povo de Deus, não temas, porque eu tenho o propósito que você seja luz para as nações. Isso está no capítulo 49. Vou ler primeiro o capítulo 49, verso 6, que diz assim:
Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo. Aqui o servo de Deus é o povo de Deus, é a igreja de Deus, é a comunidade de Deus. Eu falo comunidade e não povo de Israel, que seria a mesma coisa, mas nesse contexto aqui, o povo de Israel é uma comunidade, não é a monarquia, o Estado de Israel com os reis. Os irmãos conhecem a história de Israel, a monarquia de 500 anos dos reis de Israel. Só que Isaías, apesar de Isaías ser um profeta que viveu na época dos reis, da monarquia, nesse bloco textual, do capítulo 40 ao 55, Isaías está se dirigindo ao povo que já está no exílio. Ou seja, aquela comunidade que restou lá no exílio babilônico. Então o povo já tinha sido escravizado, já tinha sido cativo pelos babilônios, depois da queda do Reino do Norte, depois da queda de Judá, Reino do Sul, que Nabucodonosor levou o povo lá para o exílio da Babilônia, e lá persistiu um restante fiel, um remanescente do povo de Israel convertido. E que Deus tinha um plano para esse povo, que quando eles voltassem para a terra de Canaã, o retorno no pós-exílio, Deus tinha um plano deles serem luz para as nações. Então quando diz aqui, sim, diz ele, o Senhor, pouco é os seres meu servo. O servo aqui é a comunidade lá do exílio, que estava para voltar para Canaã e ser luz para as nações. Pouco é os seres meu servo. E Deus aqui está falando para a igreja, para a comunidade convertida. Para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, em outras traduções, para as nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E calha muito bem esse texto, meus amados irmãos, porque a igreja com o nosso pastor Clademir tem colocado na sua frente ganhar Jacarepaguá para Cristo, para evangelizar. Nesse sábado mesmo nós tivemos um treinamento com o pastor Miguel, né? Um treinamento para evangelismo. Isso é só o treinamento, depois no dia 3 vai ser o estágio, não vai ser ainda a Vera não. Vai ser um estágio, ele vai estar olhando para todos ali que ele treinou, não é? Vai ser a Vera, mas estágio é a Vera também, né? Então vai ser um estágio, por quê? Por que eu digo que é estágio? Porque evangelismo não é um programa, evangelismo bíblico não é um calendário da igreja, evangelismo é um estilo de vida da igreja. Então é um estágio porque a igreja deve viver, respirar evangelismo e missões, dia após dia. Então é muito mais do que um programa evangelístico, um evento evangelístico. Mas ali vai ser um estágio porque justamente a igreja está sendo preparada para que, ainda que haja momentos de grandes encontros evangelísticos, a igreja respira evangelismo, vive evangelismo, é um estilo de vida da igreja. Onde quer que a igreja está, onde é que ela vá, na sua escola, no seu trabalho, no seu condomínio, respira. Você desce no elevador, você vê uma pessoa, o seu vizinho, você vê nele alguém que precisa da luz de Cristo. Você encontra com alguém no supermercado, durante o caminho da estrada, conforme o pastor Clademir hoje pela manhã, você encontra a pessoa no shopping, e você vê, você é meu vizinho, você sabe que Cristo Jesus te ama. Então você vai respirar o evangelismo a cada dia, a cada momento. E esse texto é exatamente para a igreja, para o povo de Deus que estava no exílio, porque o povo de Israel, que é o restante fiel, que voltaria para a terra prometida, Canaã, Jerusalém, destruída pelos babilônios, agora eles estão sob o domínio persa. E Deus então levantou Ciro para que Ciro declarasse, fizesse um edito para que o povo voltasse. Mas o foco daquele povo era missionário. Porque eu te dei também como luz para as nações, para seres a minha salvação
até as extremidades da terra. Agora vamos voltar ao capítulo 41. Vamos ficar em pé? Vamos para ler esse capítulo? 41, de 8 a 10, depois 13 e 14. Por gentileza, obrigado, irmãos. Isaías 41, 8 diz assim: Mas tu, Israel, gostaria que os irmãos lessem aqui comigo agora, com o foco de que nós somos o Israel de Deus, a igreja de Deus, e que aqui é um foco missionário, evangelístico. Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos teus cantos mais remotos, a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, vamos dizer juntos? Não temas, mais forte, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. 13, verso 13. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Vamos dizer juntos? Não temas, não temas, novamente, não temas, todos juntos. Ó vermezinho, alguém está com essa tradução? Vermezinho. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Amém? Então, irmãos, Deus está nos comissionando a levar boas novas a Jacarepaguá até a extremidade da terra. E Ele está falando aqui, não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. É a palavra dele para o povo que estava para retornar a Canaã, a Jerusalém que estava destruída. E ele está levantando, encorajando. Essa é a palavra do pastor Clademir. Encoraje seu irmão ao encontrar-se com ele. Encoraje seu irmão, mas encoraje para que seja luz, para que tenha objetivo. Então não é um temas para temer para quê? Temer o quê? Para quê? Por quê? Mas é um temas porque eles estão numa situação aqui que nós vamos explicar. Que situação é que o povo estava aqui? Por quê? Não temas por quê? E para quê? Para ser luz de salvação para as nações, os gentios, aqueles que estão à nossa volta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. E pedimos-te que ela possa ser alimento para nossas almas, para as nossas vidas. E nos encorajar para que sejamos cada dia mais, luz para aqueles que estão à nossa volta. E como igreja, levarmos de uma forma coletiva a proclamação das boas novas a esta sociedade. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos. A expressão não temas é repetida 3 vezes, só nesse pedaço aqui. Ela é repetida em outros momentos aqui dentro desse texto. Capítulo 40, 55. Mas aqui, somente aqui, ela é repetida 3 vezes. Por que não temer? Não temas. O temor de quê? Não temer o quê, por quê e para quê? Deus não daria essa palavra sem propósito. Qual o contexto histórico desta mensagem? Essa é uma mensagem de encorajamento ao povo de Israel no exílio, quando retornarem a Jerusalém, com a missão de serem instrumentos de Deus para a salvação das nações. O povo de Israel estava frente a desafios para um novo tempo, estava diante deles. Não temas tomar direção do novo começo, na missão de Deus para a tua vida como pessoa e como igreja de Deus. Um novo ano estava para
por raiar na vida do povo. O retorno a Jerusalém seria um marco para a formação do novo Israel, uma nova comunidade de Deus, comunidades que estava surgindo, que teria a missão de ser luz para as nações. E esta mensagem de Deus é para hoje, para que 2024 seja um marco na sua vida, na vida da nossa igreja, para sermos instrumento de salvação na sociedade em que vivemos. Com essa missão, pode vir temores. Deus diz, não tenhas temor. Que desafios e temores? Como vencê-los? Não temas, pois a presença de Deus está conosco na missão. Ainda com fragilidades, ainda com limitações, ainda como humanos. Por quê? Porque a missão que Ele nos dá é uma missão que não é humana. É uma missão de persuadir corações, é uma missão divina. Então, somente com Deus essa missão prosperará. Não à toa que o povo tinha esse temor. Por que aquela comunidade tinha esse temor? Ela tinha consciência de que para ela essa missão era praticamente impossível, por várias razões. E uma delas é que eles eram fracos, falhos, pecadores. A própria história do povo já estava dizendo tudo. O porquê que eles estavam ali no exílio? Por quê? Porque falharam, porque pecaram, por causa da fraqueza. E isto durante 500 anos, ou mais. Desde que eles saíram do Egito com Moisés, o povo está caindo, fraquejando, enfraquecendo, a ponto de o próprio Moisés se colocar entre Deus e o povo, e rogar para que Deus fosse com ele, porque senão ele não iria. O povo tinha essa consciência e tinha esse temor. Porque no deserto o povo já pecava. Durante todos os 500 anos da monarquia, que a gente lê a história de Israel, é só fracasso. O próprio Davi, que é o típico do rei dos reis, pecou. Durante todos aqueles reis de Israel, apenas destacam-se 3 reis que foram um pouco melhor: Davi, Josias e Ezequias. Mas todos falharam. E os outros reis fizeram com que Israel mergulhasse numa idolatria sem volta. Deus enviou seus profetas durante esses 500 anos, e nada de se emendar, nada de consertar, ao contrário. Chegou o ponto em que Deus permitiu que o reino do norte fosse destruído pelos assírios. E por amor aos seus propósitos, Deus preservou Judá, o reino do sul. Mesmo assim, Judá pecou, e no final, Deus usou a nação babilônica, o império babilônico, para disciplinar o povo, destruindo Jerusalém, destruindo o templo, levando a arca, levando o palácio de Deus, a ponto do povo ficar frustrado, cair por terra e ter uma crise de fé. Ou os deuses dos babilônios são maiores do que o nosso Deus, o que não consiste com a história, a partir lá dos deuses do Egito, ou nós falhamos. Em que falhamos? Então a situação do povo era daquela comunidade era de temor, de não cumprir a missão. O temor de ir como luz, como instrumento, e essa luz não brilhar. E agora Deus dá essa promessa, essa palavra, dizendo: não temas. E muitas vezes, irmãos, o pecado que tão de perto nos rodeia, como diz lá a carta aos Hebreus, nós tememos. E nós temos aqui mensagens durante os nossos cultos sobre essa palavra, que nós não devemos temer.
E muitas vezes a culpa, a fraqueza, os pecados que nós cometemos nos faz ficar cabisbaixos, sem condições de nos levantarmos e sermos usados por Deus. Por quê? Porque eu pequei, eu tenho pecado, e a minha consciência não me deixa ser luz, e ela abafa essa luz. Mas Deus diz: não te rejeitei, eu te perdoo, eu te remi, ó Israel. Tantas palavras que o profeta aqui, em nome de Deus, quer dizer: eu te remi, eu te purifiquei. Não temas, eu não te rejeitei. Você será para mim luz para as nações. Consolai, animai o meu povo. Capítulo 40, consolai, consolai o meu povo, em outras traduções. Animai, encorajai, encorajai o meu povo, porque o seu pecado já foi perdoado. E nós sabemos que o nosso pecado já foi perdoado na cruz de Cristo, no sangue de Cristo, e Satanás está derrotado. Basta com que nós nos humilhemos a Ele, peçamos perdão, levantemos a nossa fronte e andemos diante da missão, do foco que o Senhor tem nos comissionado. Não temas, igreja de Deus. Não temas diante dos desafios da sociedade. Que grandes desafios nós temos, ó vermezinho, ó povozinho de Israel, essa é a palavra. E nós lemos hoje pela manhã Deuteronômio 7, não é isso? Deuteronômio 7, palavra de Moisés, de Deus a Moisés, falando que é um povo pequeno, você que você é pequeno, mas eu te elegi, você é o meu tesouro. A palavra que Deus deu a Moisés lá para o povo no início da sua formação, é a palavra que Deus dá ao povo lá no exílio, na iminência de retornar à terra prometida. Provavelmente o profeta do exílio está se identificando com essa história de Moisés, de que Moisés falou: se o Senhor não for comigo, eu não irei. Mas o Senhor disse: eu estou contigo, eu vou contigo. Talvez o profeta lá no exílio está revivendo a história do povo de Israel lá no início, quando Deus mandou Moisés e Josué conquistarem a terra, e agora Deus está mandando a comunidade do exílio voltar e conquistar as nações ao seu redor, ser luz, salvação. E Deus está dizendo para a sua igreja, para que a igreja conquiste almas para Jesus. Não é uma conquista de armas como um Josué, mas é uma conquista de corações. Mas tanto uma como outra, a necessidade de Deus estar conosco. Não temas diante dos desafios da sociedade. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos pelo menos aqui 3 desafios que esse povo vivia ali no finalzinho do exílio. Aqui essa mensagem já está no finalzinho do exílio, já sob o domínio dos persas, na iminência de retornarem à terra prometida. Mas aquele povo estava sofrendo porque eles eram dominados pelos babilônios e agora pelos persas. Eles estavam sofrendo opressões. Em primeiro lugar, eles estavam no meio de um povo idólatra, um povo politeísta. E depois eles estavam no meio de uma sociedade opressora. Eles eram escravos. Uns poucos viviam de uma forma mais confortável. Havia opressão social, haviam altos impostos para sustentar a coroa, o palácio do rei persa, do império persa. E mais para o finalzinho, para o meado do império persa, estas crises econômicas se aferraram. Os irmãos se lembram, lendo o profeta Ageu, que quando eles chegaram lá na terra, e Deus levantou o profeta Ageu e Zacarias para encorajarem o povo: subir ao monte e trazei madeira, porque precisamos edificar o templo do Senhor, para que o Messias venha. Porque o povo mal tinha para construir as suas próprias casas. Os mais abastados mesmo mal tinham para
edificar as suas próprias casas. A pobreza era intensa. Então, em primeiro lugar, não temas os desafios de uma sociedade politeísta, idólatra e opressora. Não temas, porque diante das celebridades da Pérsia, nós somos inexpressivos. Não temas, porque diante das celebridades de hoje, nós somos inexpressivos. Talvez as celebridades governamentais, ou as celebridades dos shows. Nós somos pequeninos, nós somos fracos, inexpressivos diante das celebridades. E nós vamos encontrar isso quando nós formos aos corações, às almas perdidas. Nós vamos encontrar corações que vão ser indiferentes, porque nós somos inexpressivos diante das celebridades. Não temas, porque eu sou contigo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não temas. Não temas diante dos desafios, dos prazeres do mundo, os prazeres carnais, que fascinam. E as pessoas são indiferentes às boas novas, porque os shows fascinam. Os shows que permitem as orgias, que permitem as drogas. Meus irmãos, o mundo antigo não era muito diferente do mundo de hoje. Naquela época era revestido com uma nova cultura, uma cultura politeísta, uma cultura religiosa. Mas era um verdadeiro carnaval. O culto às deusas, às prostitutas do templo, eram cultos de orgias e entorpecentes. Eram verdadeiros shows que vêm a preencher o coração daquela gente, como gente de hoje, com corações vazios. Mas não temas, porque eu sou contigo, sou eu que vou na tua frente. Isso Deus disse para Moisés, e agora estava dizendo para o povo: eu vou mandar o meu anjo à tua frente. E lá o profeta Jeremias ainda vai profetizar: eu vou fazer com vocês uma nova aliança, eu vou escrever a minha lei nos seus corações, e vocês vão me obedecer voluntariamente, com alegria. E o Ezequiel depois vai falar: eu vou derramar o meu espírito dentro de vocês. Não temas. Os desafios dos prazeres da carne que fascinam este mundo. Não temas o desafio de vencer as nossas próprias necessidades. E aí inclui o povo, porque o povo também, como o povo todo daquela época, todas as nações que estavam sendo dominadas, as várias nações no entorno. Por isso Deus dá a Israel, dá a comunidade de Judá, como luz para essas nações que também estão sendo dominadas pelo Império Persa. Mas vocês vão dar luz. Mas como dar luz se nós mesmos somos oprimidos? Nós não temos recursos. Nós somos povozinho, nós somos vermezinhos. Não temas, vermezinho de Israel, povozinho de Israel, porque eu sou contigo. Você é pequeno, mas eu sou grande, e eu estou contigo. Os desafios de vencer as nossas próprias necessidades sociais. E isso estava à vista das comunidades e das outras nações ao redor. Como ele vem me pregar, é um Deus que promete coisas maravilhosas, quando ele mesmo, ou ela mesmo, ou todos nós aqui estamos nessa situação. Que Deus é esse? Prefiro buscar outros deuses. E nós sabemos que o Império Persa adorava anjos, a angiologia persa, que muitos dizem que são deuses, seres celestiais, que podem oferecer algo, suprir alguma coisa desta opressão, de fraquezas financeiras, de debilidades financeiras, de debilidades de enfermidades, de saúde, tudo aquilo que a gente vive e que nós não somos muito diferentes daqueles que estão ao nosso redor.
E por isso mesmo nós podemos sentir com eles e levar essa luz interior que ultrapassa todas as necessidades desta terra. E isso pode nos fazer novas criaturas. E essas pessoas podem ver em nós o brilho de Cristo, ver em nossos olhos o amor de Cristo. Essas pessoas precisam ser amadas, cuidadas e acolhidas. Não é esse o nosso tema? Elas precisam ser amadas, cuidadas e acolhidas. Mas como? Se nós mesmos precisamos ser amados, cuidados e acolhidos. Não temas, porque eu sou contigo. Nós temos esse Deus que eles não têm. Amados irmãos, não temamos a missão, pois Deus é fiel. Tem sido o tema constante, Deus é fiel. E nos encoraja com promessas. Promessas de fortalecimento, de ajuda e de sustento. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. 3 palavras. Não te desanimes. Não te desanimes. Mas eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. 3 palavras hebraicas. São diferentes. E depois ainda, não te desanimes, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha mão direita de justiça, em outras traduções, de fidelidade. É o Deus fiel. Vale a pena confiar nele. E ele faz mesmo. Ele não é homem para mentir. Essas 3 palavras, meus amados irmãos e irmãs, elas estão no pretérito do hebraico. Eu já falei aqui para os irmãos que quando o hebraico ele não tem tempo, a língua hebraica, os verbos, eles têm aspecto completo e incompleto. Geralmente as traduções, quando está num aspecto incompleto, é traduzida para o futuro. Mas quando está no aspecto completo, é traduzida para o passado ou presente, dependendo do contexto. Então, eu te fortaleço aqui, tem a ideia de que Deus já fortaleceu, porque está no completo. Deus já nos completou na nossa força, Ele já deu força para nós. E aqui está no piel. O piel é o intensivo, no ativo intensivo. Eu te fortaleço fortemente. Agora, o eu te ajudo e eu te sustento está no cal, está no ativo simples. Ou seja, é preciso ir para você experimentar que Ele está te ajudando. Como você vai saber que Ele está te ajudando se você não está fazendo? Eu te ajudo e te sustento com a minha fidelidade. Porque eu te dei para a luz das nações. Ó bichinho de Jacó, ó vermezinho, algumas traduções vermezinho, bichinho. Sabe o que é vermezinho, né? Quase não dá para ver. Somos nós, diante da sociedade. Mas Deus é grande. Ó povozinho de Jacó, eu te ajudo. Isso nos faz lembrar novamente, irmãos, Moisés. Lembram-se quando o povo estava pertinho da terra prometida, que ele mandou os espias? E aí 10 espias ficaram medrosos, temeram. Só Josué e Caleb, com fé. Não que eles teriam condições, eles não são suicidas, mas em Deus, eles iriam conquistar. E lembram-se o que eles falaram, os 10 espias? Nós somos como gafanhotos na frente deles. Gafanhotos. Um insetozinho. Nós somos vermezinho na frente deles. Mas na conquista da terra, Josué e Caleb tomaram a dianteira e foi grande a conquista, porque a confiança deles estava em Deus. Deus nos chama para conquistar o povo de Jacarepaguá, do Rio de Janeiro até os confins da terra. Deus nos chama para conquistar. Ide por todo o mundo, todo o poder me foi dado, Jesus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Eis que estou convosco. Ide, fazei discípulos de todas as nações, de todos os gentios, de todos os etos. Nações aqui é etos, ou seja, de todas as gentes.
Nós não temos que escolher as pessoas que nós vamos levar à luz, escolher as gente, todas as gentes, todos os tipos de culturas, todos os tipos de pessoas. Nós, e como igreja, devemos conquistar pessoas. Gente é o nosso foco, pessoa é o nosso foco. Porque assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu vos envio a vós. Com o mesmo poder que o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Com a mesma autoridade que o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Disse Jesus. Com a mesma ousadia que o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E aí eu vou repetir o versículo que o pastor pregou hoje de manhã. E tendo eles orado, o chão tremeu, e todos foram cheios do Espírito Santo, e saíram, anunciaram com ousadia, com intrepidez, com coragem, a palavra. Amém? Eu não sei quais são os teus desafios, mas não temas, Deus está conosco na missão. Não tem forte, tem humildes, humilhados perante Deus. Existe enchimento do Espírito Santo. Eu não sei quais são os desafios, mas Deus está conosco, pois Deus nos promete, nos encoraja com promessas de fortalecimento, de ajuda e de sustento, com a sua fidelidade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a nossa igreja, cada um de nós. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos o privilégio de sermos luz aonde nós estivermos. E agora, ó Pai, reveste-nos cada um de nós para a missão que o Senhor nos tem dado, como igreja, quer espalhado por onde quer que andemos, e unidos juntos, coletivamente, em nome de Jesus. Amém.